Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Amados em Cristo, a reflexão de hoje, Deus nos chama pelo Evangelho e para o Evangelho. Pois, amados, Deus nos chama para crermos em Jesus e sermos salvos. Quando em nós aconteceu, pela ação do Espírito Santo, o responder positivamente a este chamado, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna. Cada cristão salvo por Jesus é chamado para ter uma vida diferente, uma nova vida em Cristo. Deus nos chamou para vivermos em paz com Ele, espalhando o seu amor e pregando o Evangelho para as outras pessoas. Essa vida nova que Deus preparou para nós é muito melhor que qualquer outra coisa que podemos imaginar. Porém, tudo isso, nessa vida terrena, acontece sob a cruz de Cristo e dos cristãos. Somos chamados a adorar a Deus, pois enquanto estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Atendemos ao chamado de Deus e nos voltamos para Ele, arrependendo-nos de nossos pecados, encontrando o verdadeiro sentido para a nossa vida. Pois o chamado de Deus tem um lado prático. Quem é salvo é chamado para obedecer a Deus e fazer boas obras. Essa é nossa vocação, fazer a vontade de Deus. Quando nos aproximamos de Deus, aprofundando nosso relacionamento com Ele e obedecendo os seus mandamentos, encontramos a paz e o significado que procuramos para as nossas vidas. Quando falhamos, buscamos o perdão em Cristo. E além, então, do grande chamado para amar e obedecer a Deus, algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho ou ir para algum lugar. Destacamos hoje o chamado de Ezequiel para ser profeta. Deus, em uma visão, aparece de forma magnífica a Ezequiel. E conforme as palavras do próprio Ezequiel, no capítulo 2 do seu livro, versículos 1 a 5, diz: Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Amados, deste modo Ezequiel é chamado então para ser um profeta de Deus. E então, após ver a glória do Senhor Deus, Ezequiel devia agora anunciar a todos os exilados
o Deus que continuava existindo, o Deus que não havia abandonado o povo de Israel. E a tarefa do profeta Ezequiel não era nada fácil. Anunciar um Deus maravilhoso a um povo revoltado e sofrendo não era uma tarefa fácil. O povo estava revoltado contra Deus, considerava-se traído por Deus. Este Deus lhes havia prometido anos de glória na terra prometida, mas agora eles estavam presos como escravos. Amados, pela Escritura, sabemos que o cativeiro babilônico nada mais era do que um castigo dado ao povo por causa do seu pecado. A aliança feita por meio de Abraão entre Deus e o povo havia sido quebrada. O povo simplesmente não dava mais ouvidos à palavra de Deus e às suas ordens. Por esse motivo, Deus os havia assim castigado. Israel achava que Deus não via os seus pecados, ou que então, se visse, não se importava e não castigava, como muita gente, aliás, pensa hoje. Mas Deus não muda. A sua aliança dura para sempre e os seus mandamentos devem ser cumpridos por todas as gerações. E por causa disso o povo agora estava escravo. Mas o povo não se dava conta disso. Por isso, a tarefa do profeta Ezequiel de anunciar um Deus onipotente, misericordioso, rico em perdoar, cheio de graça, não era fácil e nem encontrava simpatia para isso. Era uma tarefa duríssima, confiada todavia a ele. Mas Deus diz a ele que, independentemente dos resultados da sua pregação, o profeta deveria deixar claro que falava em nome do Senhor Deus. E independentemente dos resultados e da reação do povo de Deus, Ezequiel devia continuar pregando a palavra de Deus, dizendo: assim diz o Senhor Deus. Amados, na atualidade os mandamentos são simplesmente ignorados por muitas pessoas, e a aliança feita por Deus conosco, que deveria ser cumprida por nós, é muitas vezes esquecida. E devido a isso, podemos claramente hoje ser comparados ao povo que foi levado escravo para a Babilônia. Sim, a Bíblia já previa isso. Ela nos diz que muitos negarão a Deus, inclusive os da própria casa, isto é, os que são chamados filhos de Deus, cristãos hoje. Mas o mesmo Deus, por meio dos profetas no Antigo Testamento, que anunciava juízo e salvação ao seu povo, o faz ainda hoje. Ele envia pregadores e ministros para anunciar a salvação ao seu povo, aos cristãos. Ainda bem que o bom Pai Celeste ainda continua ano após ano enviando obreiros e mensageiros do seu glorioso reino para nós. Ainda bem que Deus zeloso conosco na sua mesma infinita bondade resolveu poupar-nos dos castigos que merecíamos. Com esta finalidade, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para pagar todos os nossos pecados, para ser castigado em nosso lugar. Por isso, cabe a nós agora continuarmos apegados nesta fé salvadora e continuarmos alimentando esta fé
mediante o estudo diário da palavra e também na participação nos sacramentos do batismo renovado a cada confissão de pecados e o recebimento do perdão, a Santa Ceia, administrados em nossos cultos. Ter, portanto, amados, intimidade com Jesus. E cabe a nós todos agora também anunciar esta fé salvadora, esta fé que se revela através das Escrituras Sagradas. Sim, amados, porque assim como o profeta Ezequiel, todos nós fomos chamados para sermos pregadores da Santa Palavra de Deus. Como lemos, por exemplo, das palavras do apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante disso, Lutero já afirmava, dizendo: o ofício de pregar não é apenas um direito da igreja, mas é um mandamento de Deus dado a todos os cristãos. Vamos nós sempre engajar nessa obra nos dias atuais. Então, o que temos de mídia para compartilhar mensagens pode levar ainda mais e mais pessoas então serem alcançadas pelo compartilhar então das coisas que Deus fez por nós, nos tirando das trevas, nos salvando. Ele nos chamou, Ele continua a nos chamar. Vamos cantar. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, tem misericórdia, pois nos dás a vitória. Se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, tem misericórdia, pois nos dás a vitória. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus,
Apeguemo-nos a essa misericórdia de Deus e vivamos em fé a santa vontade de Deus. Tenham um abençoado dia. Amém.